Eu falei que eu ia voltar, estou aqui para a última fala da noite, que é com a Aloysio Pedersen e, lógico, a participação de vocês. Tivemos aí a audiência da professora Valquíria, lá de Pernambuco, a Fernanda Bassani, que é psicóloga, já chegou aqui. Vamos assistir o Aloysio, Fernanda. Vamos ver se ele já aprendeu aqui, que eu estava ensinando ele a como solicitar a participação para a gente fazer esse registro. E a gente está salvando em 2 etapas o arquivo para poder ter certeza que a gente não vai perder esse conteúdo, né? E vai poder disponibilizar no YouTube. Total, nosso mago, querido. Eu fiz feijão para ele esses dias aí, levei lá. Ficou muito bom, por sinal. Vamos ver se ele já chegou aqui. Pri, seja bem-vinda, tudo bem? Estamos aguardando a entrada do Aloysio Pedersen, artista plástico, com várias especializações, jornalista, enfim, fez faculdade de comunicação social. É uma pessoa muito engajada, que a gente admira e tem a honra de conviver, de ter um ciclo de amizades aí, e que a gente quer que ele se cuide, porque embora ele tenha mais vitalidade que muita gente da idade dele, aqui ele está. Vamos lá, Luiz, eu vou apertar o botãozinho e vou te convidar agora. Encerrando a live do dia 9 de abril de 2020, às 21h43, para iniciar a Aloysio Pedersen, um grande amigo. E daí? Eu nunca tive tanto tempo longe de ti, assim. Mas tudo bem, né? Quando a gente ama os amigos, a gente tem que fazer um esforço para não passar as viroses da vida. Mas é isso aí, como é que tu tá te organizando? Eu te apresentei, enquanto tu não chegava, eu te apresentei, disse que tu é um artista plástico que atua há mais de 30 anos, 40, né, eu acho já. 42. 42 anos na área da arte, terapia, educação, em escolas, abrigos, presídios, Instituto Psiquiátrico Forense, cadeia pública de Porto Alegre, também teve encharqueadas, e outros estados, conferencista, palestrante, articulista. Tem um projeto que a gente fez junto, aí, o Arte e Inclusão, no AR7, tive a oportunidade. Isso aí, vamos chamar o povo para assistir o Aloysio e prestigiar. Oi, Fernanda. Beijo, Fernanda. Saudade. Ela está aqui. Então, assim, ó, vou te passar a palavra para tu contar um pouquinho como é que está sendo esse período de pandemia, como é que tu está trabalhando o teu tempo com a arte e o que tu tem de mensagem para essa população que tu atende há tantos anos e quais são as tuas preocupações nisso tudo? A arte sempre muito revolucionária, né? A arte sempre me surpreendendo em todos esses projetos, né? A arte sempre, naquele mesmo momento ali da oficina, é uma coisa presente, é aqueles inconscientes vindo, né? Para tu tentar, então, auxiliar e tal. Eu estou usando o meu tempo refletindo sobre tudo isso, né? Será em que medidas que valeu, que está valendo a pena toda essa vida dedicada à inserção social, a dizer que as pessoas são todas iguais, que todas merecem os mesmos direitos, quer dizer, está precisando de uma pandemia para a gente ver que os bolsões, né, de vilas ao redor da nossa cidade e os próprios presídios são essas células importantes, né, que agora poderá ser problematizada, né? Imagina, está chegando já nas vilas o vírus, né, o coronavírus. E para as pessoas perceberem que nunca tinham se dado conta que se lotar os hospitais vai faltar para a maioria das pessoas depois, né, o respirador e tal. Então, quer dizer,
que precisou de tudo isso? Será que tudo isso vai servir mesmo para as pessoas entenderem o quanto o outro é meu irmão, o quanto o outro, estar com o outro, estender a mão para o outro é vital, né? Mais do que nunca a gente está vendo que agora isso é vital. Será que isso vai alertar as pessoas, né? A gente está aí, né? A gente está com esse trabalho, o trabalho está interrompido entre aspas, porque os meus alunos do Limitação de Fim de Semana, que é justamente esse projeto de programa de fim de semana, que é uma lei, que pega os delitos menos graves ou que o juiz acha por bem tirar do presídio para a pessoa começar a ter uma vida normal e ficar 5 horas no sábado, 5 horas no domingo, numa instituição prisional, né? Eu faço isso pelo DTP da SUSEP e pela VEPMA. Eu estou com 3 alunos que estão pintando em casa. Eu estou me relacionando com eles. Quem é que ia imaginar que aqueles homens, né, que eu iniciei há 2 anos com eles, né, um perfil difícil, porque são pessoas com uma super experiência de vida, né, então N problemas com os técnicos antes e tal, e quando eu cheguei na primeira aula, uma aula expressionista, né, com as linhas de polo, cada um colocando as linhas, porque as linhas são saídas, né? As linhas são setas indicativas. O grupo se organizou e da primeira aula até hoje ele não é um grupo, é um time. Eu tenho daqueles homens, né? Já saíram, já voltaram, todos que saíram me pegam são meus amigos de WhatsApp, são meus amigos de Face, né? Quem diria, quer dizer, por que tanta separação entre a gente, né? Por que tanta diferença, né? E a arte revolucionando nesse espaço também. Eu tive a oportunidade de ver um desses quadros e tu é uma inspiração, tu vê que até os traços têm tem uma semelhança com a tua maneira de pintar, sabe? Sim. Esse, pelo menos, que eu vi. Cada artista desenvolve uma técnica. Pintar é que nem viver, é solucionar problemas. Diante de uma tela, tu coloca uma cor, depois tu não gosta, depois ficou errado, depois tu tem que trocar. Quer dizer, sempre, mas tem que ter técnica, né? Então eu tenho um parâmetro, eu ensino a minha técnica, mas não ensino o estilo, né? O estilo, o temário vai ficando individualizado, né? Quando não é releituras, né? Então, lógico, que vai ter uma semelhança de técnica, né? E agora, dentro dessa, eu como tu, não estamos podendo entrar dentro desses espaços, né? E o que tu pode dizer para as pessoas, né, sobre um pouco das pessoas que já vivem o isolamento, né, numa condição de proteção do Estado, né, de medida que o Estado enxerga como proteção, seja ela no Instituto Psiquiátrico Forense ou nas crianças em abrigos. O que tu gostaria de deixar de mensagem para as pessoas entenderem o que é esse isolamento social que já acontecia antes de uma pandemia e como é que o teu trabalho dá essa visibilidade para retirar eles dessa invisibilidade? A situação de limitação de liberdade, né, de privação de liberdade, é uma coisa muito complexa, né? São indivíduos que vêm de traumas sequenciais nas suas vidas desde a infância, nunca resolvidos, né? Chegam num sistema onde tem uma superautoridade, onde há uma despersonalização, onde eu não posso mostrar o que eu sou, onde eu não posso mostrar o meu sentimento, né? Onde eu tenho que estar sempre me precavendo de N coisas, né? Então, quer dizer, aquilo ali vai embrutecendo esses indivíduos, né? Então, quando a arte chega, ela é um viés espontâneo, imediato, de toda uma coisa represada. Então, esses indivíduos, né, tanto os adolescentes da fase, como as crianças e esses agora do IPF e do Limitação, então, imediatamente, eles transbordam de emoção e de simbolismos, né? Os trabalhos, eles vão se aliviando e vai sobrando espaço dentro para uma nova forma de comportamento, para uma nova visão de mundo, né? Então é muito impressionante. No Instituto Psiquiátrico Forense, em 3 meses, uma super exposição,
Um dos meninos saiu muito bem, ele antecipou a saída dele, o Felipe, e no dia 10 de outubro, que é o Dia Internacional da Saúde Mental, eu não pude ir a todos os locais. O Felipe, que já tinha sido até entrevistado pela televisão, eu mandei para ele o vídeo e ele foi me substituir na Faculdade de São Francisco de Assis. Então, quer dizer, o guri ficou, era no 7º mês isso, né? Ele tinha saído, aí voltou, aí pediu para o juiz, 3 que já voltaram para o Instituto Psiquiátrico Forense com decisão judicial para continuar as oficinas. Então, tu chega num espaço em que até os regressivos conseguem se expressar, quer dizer, coisas nunca vistas. Bom, é a experiência de Inês da Silveira, né? Então, essas 12 universidades que me acompanham no Instituto Psiquiátrico Forense ficam impressionados, ficam emocionados, inclusive o programa TVE Repórter, quando ela entra no Instituto Psiquiátrico Forense, ela coloca um pouco do filme da Anísia, escrevendo, eu tenho no Brasil um grupo que faz isso, então me colocando no lugar da Anísia. Então, para ver que uma coisa simples, Carmen, às vezes nossos projetos para as crianças, imagina se tivesse muitos outros projetos também na área da saúde, em todas as áreas, quer dizer, como a gente consegue levantar essa gurizada, dar essa mão, as pessoas estão muito desassistidas dentro dos presídios, E uma coisa que ontem eu estava ouvindo numa palestra, acho que era do Pondé, um filósofo. A Marlise entrou, Marlise é grande assistente social, te amo, Marlise. Fez um trabalho maravilhoso comigo na fase. Muita saudade, Marlise. Ela teve um filósofo que disse que a autoestima ela não se conquista de uma maneira individualizada, que a autoestima ela é decorrente da relação onde ele está envolvido. Se ele tem uma relação negativa, em que a pessoa não coloca, não estimula, não estimula o protagonismo, não procura assim, elevar as características positivas, e sim as negativas, isso gera um resultado de uma autoestima. Porque às vezes as pessoas acham que a autoestima é uma coisa que se constrói individualmente. E, na verdade, não, né? Então, eu acredito muito que o teu trabalho, ele venha nessa linha de autoestima, porque quando tu conversa com o participante da oficina, né, seja ele no abrigo ou no instituto psiquiátrico, ou na fase, né, os adolescentes infratores, né, com medida de cumprimento socioeducativo, né, a gente vê que eles lembram o potencial deles e a gente precisa fazer com que as pessoas enxerguem o seu potencial, né? E a gente tem que falar do potencial para as pessoas, porque eu acho que eu acredito muito nisso, que quando ele falou isso, eu disse que eu pensei assim, isso tem tudo a ver, porque a autoestima não é uma coisa que a gente conquista isoladamente, eu vou ser assim porque é uma coisa que às vezes até tu pode ter uma força interior, mas quando tu está num ciclo, seja familiar, seja de referencial mesmo, isso nos eleva para novos desafios, claro, né? Perfeito, porque nós nascemos para a autorrealização, é uma coisa da nossa alma nos autorrealizar. Então eu vou usando a teoria de Lev Vygotsky, né, sócio-interacionista, que diz que a arte nasce das relações. Então, faço muito trabalho em grupo, com pinturas em grupo, grupais, com o grupo todo, e também individuais. Como a Marlise entrou, eu vou mostrar um trabalho que a gente fez com a Marlise, já na época das releituras, né? Tem todo um processo, a exposição, as oficinas vão sendo sequenciais, e aqui, então, as releituras de Aldemir Martins, por exemplo, Os Galos e Gatos, do Aldemir Martins, e esses estão comigo, que as pessoas compraram, os guris ganharam o dinheiro integral, mas ficaram comigo. Então tem toda uma expressividade, quer dizer, uma releitura e todo o estilo, né, do menino. Só que um destes, no período que eu estava lá, recebeu alta
e voltou na fase para ganhar uma grana que ele tinha vendido um quadro. Até eu e a Marlise que atendemos ele, né? Dali uma semana ele tinha se mudado, ele estava já trabalhando num restaurante, estava tentando ter mais grana para viver, porque tinha se mudado daquele local, que era uma coisa interessante, ele tinha que se mudar mesmo, né? Mas aí, na casa nova, ele ouvia a minha voz e a da Marlise, como se nós estivéssemos dentro da casa dele, né? E aí, então, a Marlise deu dinheiro, que ele ia gastar o dinheiro que ele ia gastar na coisa da casa, né, no aluguel e tal, e queria continuar. Eu digo, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato agora com o ateliê da prefeitura para fazer contato. Realmente entrei. Dali a 2 dias soubemos a notícia que entraram na casa dele e deram 2 tiros no peito dele. Esse foi o 6º ou 7º menino que acabou desse jeito. E um desses que eu passei aqui do quadro também, já naquele período, depois que saiu da fase, também já foi morto. As pessoas têm cair um pouco a ficha, né? Que a gente tem muita coisa para fazer para essa sociedade. E também teve aquela situação de uma menina do IPF também, que a gente levou o quadro dela para Portugal, de uma releitura da Tarsila do Amaral, não é? Isso. Também é uma situação difícil. Uma situação difícil. Aloysio, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas. Tu está atrás de um quadro que, segundo assim, a astrologia, fala muito em espiritualidade, os lírios, né? Lírios, São José. Ou é a impressão minha? O que tu gostaria de deixar de mensagem espiritualizada aqui para as pessoas? Olha, é um grande momento, é um momento de reflexão, é um momento da gente de nos encontrarmos com a gente mesmo, né? Hermann Hesse dizia, o caminho mais difícil de ser percorrido é aquele que eu trilho na minha própria direção, né? Então, que as pessoas possam ter uma boa trajetória em direção a si mesma, para depois se projetarem para o outro, né? Porque eu me autoconhecendo, eu sou igual a todo mundo, eu sou igual ao negro, ao branco, ao rico, ao pobre, ao cadeirante, eu sou igual, nós temos essa similitude de alma, nossa alma é feita do mesmo material, né? Então que a gente repense essa nossa colocação na vida, né? E a vida é muito mais fácil de ser vivida quando tu olha para o outro, quando tu estende a mão, né? Quando tu sente exercitar a sua própria humanidade, né? Então é isso, eu acho que é uma grande reflexão e é isso, eu estou passando bem porque tenho a ti, tenho a tantos outros que a gente está conversando, né? E para se sustentando, e voltei a pintar, então estou mais satisfeito também. Mostra o quadro. Só vou dizer aqui o que a Fernanda escreveu. A Lisiane disse que tu é maravilhoso. Te admira eternamente. Ai, Marte, obrigado, Marte. A Fernanda disse que o meu batom é bonito, eu agradeço, Fernanda, mas a gente faz o que pode, né, nessa pandemia. E aqui também ela diz assim... Uma camisa nova, Fernanda. Olha o que tu achou. Ela escreveu ainda, parei que eu não terminei. Ela escreveu assim: a arte em prisões é guerra pela vida, sempre amparada pelos guias. E a Consuelo escreveu Oxalá e o Márcio escreveu Aloísio, deixa eu ver aqui, peraí, que eu tô pegando. Aloísio sempre com o trabalho maravilhoso. E ele escreveu mais alguma coisa, e emocionante, tá? Então, teve alguma... Tu tem como mostrar o quadro que tu tá fazendo e dar uma... Pra gente dar uma bisbilhotada na tua produção artística? O quadro tá meio duro ainda, né? Será que dá pra ver? Tem o meu João de Barro ali, e depois tem a minha aranha de jardim, ó. Onde é que tá a minha aranha? Aqui! Muito legal. Todo mundo lá e tal. Então é isso. E essas folhas é de que árvore, essas folhas aí embaixo? Essas folhas são de
de uma trepadeira que eu tenho no jardim, onde essa aranha, eu tenho 5 aranhas dessa no jardim, né? Então Uhum. elas tecem, né? Eu acho que é a hora da gente tecer também coisa na nossa vida, né? E desse João de Barro também, que refazer as nossas casas, a nossa casa interior também, né? Então achei muito legal esses meus dois elementos vivos aqui, meus modelos vivos, né? Do meu Uhum. pátio, né? Que me ensinam tanta coisa, a gente tem tanta coisa para aprender, né? Só sair na porta, numa flor, numa história, né? Já tem uma Tu olhou vida para a ali. Lua hoje? Alguém olhou para a Lua que está aí? Porque a Lua tá deslumbrante. Eu já olhei para a É, Lua hoje. Ah, ó, quero agradecer a Luísa por ter aceitado esse convite. Eu sei obrigado, que Consuelo. é, Beijo, Consu. Obrigado, a camisa tão diz que bonita a tua também camisa gostei. tá linda. E vamos trazer outros temas aqui com a Luísa também, porque ele é um multiartista, ele é uma pessoa transcende a arte pela arte. É muito mais do que a arte do entretenimento, a arte, como muitos banalizam, né? É uma coisa muito mais profunda e e deve ser valorizada. Quero agradecer a Fernanda, que está aqui, que também já participou da live, vamos fazer outras. Professor Martin, também vamos convidar ele para fazer. Professor César Pritch. E eu te dou um minutinho para encerrar a nossa live, para a gente concluir no tempo. A vida é isso, né? A vida é formada de atitudes, a vida é formada de enfrentamentos, a vida e o outro é a nossa ponte, né? O outro poderia ser o meu Deus, né? O meu Deus está no Abraço, outro, Nilson. né? Então, quer dizer, ô Nilson, beijão, Nilson. E é isso, eu acho que como a gente fez uma rede de amigos tão legais e tão profunda, né? E que tá e é essa rede que nos sustenta nesses momentos também, né? Então é isso, viver com mais leveza, viver com menos necessidades do ter, né? E mais necessidade do ser intensamente como a gente é dentro desses presídios, com as crianças, né? Nas nossas relações, nós somos tão intensos, nós somos tão nós mesmos, que a gente tem tanto medo de ser o que se é, né? Então é tão lindo essa nossa. Mas tudo é construção, tudo é esse se desnudar, não é? Perante si mesmo, perante a vida e perante o outro. Eu amo vocês, né? Te amo, né? E Também estou te amo. torcendo muito pelas nossas coisas e por esse bebê também, e pelo Emanuel, né? Então é isso, a gente vai vivendo a vida dessa jeito e fazendo uma linda trajetória juntos, né? A gente tem muita coisa para lembrar, muita coisa para se projetar para frente também, né? E eu quero agradecer o professor também que está chegando aqui, que é uma pessoa que tu vai conhecer, o Diego. Não, ele te ama também, Fernanda. O Diego de Fê, Paiva beijo, Vasconcelos, Fê. que está lá em Conto. Rondônia. Aí, ó. Te Tá? amo, Fê. Obrigada, Consuelo. E a gente vai encerrando por aqui. Um beijo a todo mundo que assistiu nós. Beijo, Aloysio, Beijo, te amo Marlise. muito. E que a gente vou tirar agora o Aloysio daqui e dizer para vocês que as lives vão de segunda a quinta-feira, porque eu também preciso fazer outras coisas. E quem eu ainda não conversei para fazer a live, por favor, entre em contato comigo, porque como eu tenho organizado à distância muita coisa, e a estagiária também está fazendo, eu estou orientando à medida do possível as coisas à distância, e não é uma tarefa fácil ensinar e estar junto, né, para poder passar a atividade. Eu peço que vocês também me procurem quando eu for ausente com vocês. E agradecendo mais uma vez, a gente se vê na segunda-feira com o professor Diego de Paiva Vasconcelos, o professor Rafael de Jorge, a Rita Cortez e também o professor Pedro Estevão Serrano. Vai ser uma live bem forte sobre dignidade humana, sobre direito. Vamos chamar ele, sim. Eu vou ver qual é o dia que ele pode, se não na semana que vem, na outra, mas com certeza, ou nessa próxima semana ou na outra. Que eu estou tentando agendar as lives, pelo menos deixar de 2 semanas organizado, porque dá muito trabalho e eu me perco um pouco. É muito, muito, muito trabalhoso de organizar, porque são 3, 4 convidados cada vez
e eu preciso botar na agenda, não posso me esquecer, tem que divulgar, tem que botar no YouTube. Então, é isso. Beijo no meu primo aí, de coração, da família Borniati, que está no Equador também, para todos vocês aí. Obrigada por estarem conosco. Até logo.